E a Tegma, meu amigo, tu conhece essa empresa? A Tegma é líder no segmento de transporte de veículos novos no Brasil, aquelas famosas cegonheiras. Ela tem um market share de aproximadamente 30%. É uma gigante, cara, e é uma empresa que eu não conhecia. Estou estudando essa empresa por solicitação de um inscrito e eu gostei muito. É uma empresa muito redondinha, cara. É uma empresa para ficar aí no hot list para você comprar no momento certo. Ficou curioso? Então já dá um like para me ajudar a fortalecer o canal e bora pro vídeo, sem enrolação. Meu amigo, vou parar o vídeo rapidinho aqui para te fazer um convite. Você conhece o meu site? www.tsumoney.com.br. Calma, eu não vou te vender nada não, cara. Se tu quiser assinar o canal aqui pelo YouTube, eu vou ficar feliz, eu vou agradecer muito, me ajuda a fortalecer o canal. Mas no site www.tsumoney.com.br eu divulgo alguns artigos que eu escrevo. São diversos assuntos. Eu falo sobre ações, eu falo sobre educação financeira, eu falo sobre macroeconomia e eu também estou divulgando neste site o meu livro, né? Sobre análise dinâmica de balanços. Vale a pena você se inscrever lá no meu site para receber aí os e-mails de alerta dos novos artigos que eu posto. A minha meta é um artigo por dia, não vou te amolar em absolutamente nada, muito antes pelo contrário, vou te ajudar e nós vamos crescer cada vez mais juntos, né? Estudando, claro, sempre. Então vamos lá, pessoal, começar a falar sobre a Tegma. Eu utilizo a análise dinâmica de balanços e para isso eu peguei os balanços da Tegma de 2019 até 2025, fiz uma reclassificação e consegui oferir aqui três indicadores da análise dinâmica de balanços, que é o capital de giro, a necessidade do capital de giro e saldo de tesouraria. E fiz isso para todos os anos para ter uma leitura de longo prazo dos indicadores da empresa. Logo de cara, eu percebo uma empresa que tem uma estrutura financeira sólida. O capital de giro está estimado em 450 milhões de reais e ele é mais do que suficiente para bancar a necessidade de capital de giro, que está estimada em 267 milhões de reais. Sobra um dinheiro, sobram 177 milhões de reais e esse dinheiro está na tesouraria dando liquidez para a empresa. A análise dinâmica de balanços, ela utiliza muito o conceito da tendência. E é por isso que eu peguei esses indicadores e coloquei no gráfico. A tendência é muito importante, pois mostra como os indicadores se comportam ao longo do tempo. A linha azul aqui no gráfico é o capital de giro, que está em níveis superiores à linha vermelha, que é a necessidade de capital de giro. Essa diferença, esse gap que existe entre as duas linhas, entre o capital de giro e a necessidade de capital de giro, por exemplo, aqui aonde eu estou passando o meu mouse, essa diferença é um dinheiro ocioso que fica no saldo de tesouraria, que é a linha amarela. Então, quando nós analisamos a Tegma, nós percebemos que é uma empresa que possui uma estrutura financeira sólida, sem o menor risco de liquidez, nem no curto, nem no médio prazo. Uma empresa bem interessante. A análise dinâmica, ela cuida de apenas três indicadores. E são apenas três, cara. Dá pra gente analisar cada um deles. E vamos começar pela linha amarela, que é o saldo de tesouraria. Vamos entender de onde vem a liquidez da Tegma. Quando nós analisamos o saldo de tesouraria, nós percebemos que é uma empresa que sempre teve saldos robustos. Excetuando lá em 2019, quando o saldo de tesouraria era negativo, né? Os anos subsequentes sempre foram positivos. E essa liquidez, ela vem do longo prazo. Mas como eu posso afirmar isso? Basta a gente olhar aqui a linha de empréstimos e financiamentos de curto prazo. Vamos pegar aqui o ano de 2025, o terceiro trimestre. Agora, em setembro, em outubro de 2025, a empresa tinha aqui 64 milhões de reais em empréstimos e financiamentos de curto prazo. Mas ela possui mais de 245 milhões de reais em caixa. Então ela pode pegar esse dinheiro, quitar esses empréstimos e ainda sobra 177 milhões de reais. Ou seja, a empresa não precisa de dinheiro emprestado de curto prazo para conseguir girar suas operações. A sua liquidez vem das contas estratégicas do capital de giro ou das contas operacionais da necessidade de capital de giro. Vamos dar uma olhadinha, pessoal,
no indicador da necessidade do capital de giro para ver se tem alguma coisa diferente por lá. Quando nós analisamos a necessidade do capital de giro, a primeira coisa que eu faço é comparar o crescimento da receita com o crescimento da necessidade de capital de giro, ok? E o que eu vejo no caso da Tegma? Uma receita que cresceu 55% ao longo desses anos, de 2019 a 2024, saindo de 1,3 bilhão de reais e chegando a 2,9 bilhões de reais, quase 2 bilhões e 100 milhões de reais, um crescimento de 55%. Mas a necessidade de capital de giro cresceu em apenas 17%, aqui no mouse, saindo de 228 milhões e batendo 266 milhões de reais. Então é uma empresa ok sob o ponto de vista da gestão da necessidade do capital de giro. Se nós calcularmos o ciclo financeiro, a gente vai ver praticamente uma mesma situação. Em 2019, o ciclo financeiro era de 62 dias e agora em 2024, 61 dias e 2025, 62 dias. Ciclo financeiro, como eu gosto de falar, é do dinheiro ao dinheiro. É o tempo que a empresa leva entre comprar o seu insumo, pagar o salário, produzir, estocar, vender e receber. No caso da Tegma, obviamente, ela não produz, né, mas ela presta serviço. O ciclo financeiro, então, é do dinheiro ao dinheiro. Vamos dar uma olhadinha no capital de giro para ver como anda este indicador. Quando nós abrimos o capital de giro próprio da empresa, nós percebemos que a Tegma é uma empresa que cresceu o seu capital de giro de forma consistente de 2019 para 2025. Saindo de 180 milhões de reais em 2019 e batendo aqui praticamente 450 milhões em 2025. Salta aos olhos a baixa necessidade de imobilização da empresa. Ao longo desses anos, de 2019 a 2025, ela imobilizou algo em torno aqui de 120 milhões de reais. Mas, mesmo assim, esse pequeno investimento em imobilizado, ele foi financiado de forma predominante pelo capital social, que variou algo em torno de 300 milhões de reais de 2019 a 2025, e pelas reservas de capital e reservas de lucro da empresa. Ou seja, a Tegma, logo de cara, a gente pode afirmar que é uma empresa lucrativa. Ao longo desses anos, essa reserva acumulou praticamente outros 300 milhões de reais. Salta aos olhos também a conta de empréstimos e financiamentos de longo prazo. Em 2019, a empresa devia, no longo prazo, 103 milhões de reais. Agora, em 2025, 98 milhões de reais. Então, não é relevante para a empresa a captação de empréstimos e financiamentos de longo prazo. A Tegma é uma empresa que tem um capital de giro robusto e ele é construído de forma endógena, pela própria formação do capital social e pela formação e acumulação dos lucros operacionais da empresa. A Tegma é uma empresa endividada? Não, meus amigos, não é. É uma empresa de dívida líquida negativa, né? Observem aqui, desde o ano de 2022, aqui o vermelhinho, é dívida líquida negativa. E o que significa isso? Isso significa que o caixa dela é maior que os empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo. Em 2025, por exemplo, ela tem um caixa de 245 milhões de reais e se ela quiser, ela pode pagar os empréstimos de curto prazo, que somam 68 milhões de reais, e pode pagar também os empréstimos de longo prazo, que somam 98 milhões de reais. Então, é uma empresa muito adequada sob o ponto de vista do endividamento. E a consequência disso, logo de cara, é um resultado financeiro, aqui no mouse, positivo. Desde 2022, observem vocês que a empresa vem obtendo um saldo positivo de resultado financeiro. Em 2024 foi 8,7 milhões de reais e agora em 2025 8,9 milhões de reais. É uma empresa muito tranquila sobre esse quesito do endividamento. Dívida líquida negativa. E sob o ponto de vista operacional, qual é a surpresa que a Tegma nos reserva? Em primeiro lugar, o faturamento tem crescido pouco, né, pessoal? Saiu de 1,3 bilhão de reais e bateu 2 bilhões de reais. Um crescimento na faixa de 55% ao longo desses anos. Se a gente descontar a inflação, vai ser praticamente nada, né? Mas é uma empresa que tem um CMV muito bem administrado, na faixa dos 80%. Essa seria a média
ao longo destes anos. Tá? E é uma empresa que gera um EBIT interessante, sempre na faixa de 15%, 16%, 17%. Observe aqui no mouse. No ano passado ela entregou 17,6% de EBIT e agora em 2025 praticamente 16%. A Tegma é uma empresa de lucro líquido acima de 2 dígitos, né? Ou seja, sempre acima de 10%. Em 2022, ela deu um lucro de 11,6%, em 2023, 11,5%, 2024, 12,9% e agora 11,8%. É uma empresa que tem uma performance operacional muito interessante. Ela gera resultado positivo todos os anos, tanto resultado operacional quanto resultado financeiro, né? Porque é uma empresa com dívida líquida negativa. E sob o ponto de vista econômico-financeiro, qual é a avaliação da Tegma? Nos finalmente, vamos lá, vou dar a minha opinião enquanto investidor. Eu gostei muito de analisar a Tegma. É uma empresa muito interessante, possui uma estrutura de capital forte, robusta, um capital de giro estimado em mais de 450 milhões de reais. Esse capital de giro tem pouca contribuição de capital de terceiros. É uma empresa que tem uma geração de caixa forte, ela tem uma acumulação de recursos relevante, o seu capital social tem crescido ao longo desses anos e ela tem uma característica muito interessante que é não precisar de grandes investimentos, né? Grande parte da frota ela é terceirizada. A Tegma não tem caminhões próprios, né? E isso diminui a necessidade de investimento em ativo fixo. É uma empresa que tem a necessidade de capital de giro muito bem gerenciada, um ciclo financeiro na faixa dos 62 dias, um saldo de tesouraria robusto. A Tegma sempre teve saldos positivos e isso traz muita liquidez para a empresa. É uma companhia que tem dívida líquida negativa. Em 2024, essa dívida líquida estava na faixa dos 64 milhões de reais e agora em 2025 bateu praticamente 80 milhões. E o que significa isso? Isso significa que se ela pegar o dinheiro que ela tem em caixa, ela quita, ela paga todos os seus empréstimos de curto e de longo prazo e ainda sobra 80 milhões de reais. E isso é muito bom, sabe por quê? Porque preserva o resultado da empresa. A Tegma é uma empresa que tem um resultado financeiro positivo, ou seja, ela recebe mais despesas financeiras, ela recebe mais juros do que paga juros, né? E isso é muito bom porque preserva o seu lucro. Pensar em Tegma é saber que essa empresa vai te entregar um EBIT na faixa dos 16%, 17% e um lucro líquido na faixa de 11%, 12%. É uma empresa muito adequada. Mas será que é isso mesmo? Não tem nada de relevante, nada de preocupante? Tem sim, e eu vou explicar agora. E aí, meu amigo, tu sabe qual que é o defeitinho que eu vou colocar na Tegma? Já coloca aí nos comentários. Pois é uma característica. A Tegma tem uma alta correlação com a indústria automobilística brasileira. Cerca de 90% do seu faturamento vem da movimentação de veículos entre as fábricas e as concessionárias. 90%, né? E o que nós vimos nos últimos anos, principalmente os anos de 23, 24, 25, teve o boom do veículo elétrico e isso trouxe realmente um faturamento adicional para a companhia. Ela conseguiu performar bem e é por isso que o preço de sua ação, se você pegar no gráfico de 2023 para cá, a gente vai perceber que é uma empresa que está numa tendência de crescimento no preço da ação muito forte, né? É isso que você tem que pensar, é uma empresa que tem alto índice de correlação com a indústria automobilística, 90%. É muito alto, né? Mas é uma empresa redondinha, é uma empresa que te entrega uma performance praticamente que constante, um EBIT bacana, não é endividado, um lucro líquido legal, é uma empresa bem adequada, né? Mas tem essa questão da correlação. Não é uma empresa de crescimento. E como ela não é uma empresa de crescimento, de 2019 até 2025 ela cresceu em uns 50%. Se tu tirar a inflação, o crescimento real vai ser pífio. Mas é uma empresa que paga bons dividendos, aí na faixa de 7%, 8%. Então investir na Tegma hoje é esquecer esse vetor
do crescimento, pensar em dividendos, né? E acreditar que esse preço da ação vai continuar a crescer. Para 2026, o que o mercado especula é um crescimento na indústria automobilística de algo em torno de 10%, né? Em 2024, o Brasil vendeu mais ou menos 2,8 milhões de unidades. Para 2026, deve vender algo em torno de 3 milhões de unidades, né? Então, o crescimento está aí. Não é nada exponencial, não é nada assim, disruptivo, mas é uma empresa interessante. Compensa comprar? Claro que compensa comprar no preço certo, né? Esse tipo de empresa tem que estar na sua watchlist para você ficar de olho, né? Comprar ruído. Comprar ruído é muito bom. Ruído sempre acontece, sempre vai ter um balanço não muito interessante, um detalhe aqui, um detalhe ali. Quando ela cair, tu vai lá e senta o dedo e compra. No momento eu não compro Tegma, porque eu acho que o preço está um pouquinho espichado. Mas é uma empresa bacana. E aí, meu amigo, gostou? Conheceu um pouquinho da Tegma, né? Foi interessante, né? Se tu tem alguma sugestão para mim, já coloca nos comentários. Esses vídeos são para vocês. Os estudos são para mim, né? Mas assim, eu decidi dividir os meus estudos com vocês, então vocês podem opinar, me dê sugestões, eu vou receber isso com muita receptividade. Muito obrigado mesmo, bons investimentos e principalmente fiquem com Deus.